Saúde Consciência. Em discussão hoje no nosso quadro, qual é o impacto das mudanças climáticas na saúde? Etel Maciel, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Você está participando dessa Muito bom. discussão, né? Tô aqui ao vivo. Tô aqui em Brasília. Ontem teve um evento, um simpósio global de justiça climática e populações impactadas. E hoje a gente está aqui na Conferência Global de Clima e Saúde, que vai preparar o plano que o Brasil vai levar para a COP30, o plano da saúde, né? A proposta global, né? Dos compromissos que vamos assumir, né? Não só o Brasil, mas os outros países em relação à preparação dos sistemas de saúde para essas mudanças climáticas que cada vez estão mais frequentes, né, Fernanda? Não sei se todos aqui estão acompanhando o que está acontecendo nesse momento na Turquia. A Turquia atingiu uma temperatura, Fernanda, nas últimas 10 horas, de 50 graus e meio. E as florestas estão pegando fogo. Mais de 1.600 pessoas estão desabrigadas, algumas desaparecidas, porque a temperatura é tão alta, agora é verão, né, no hemisfério norte, a temperatura é tão alta que as florestas estão queimando sozinhas, né, pelo nível de temperatura nunca antes atingido. Então, assim, cada vez mais nós vamos enfrentar esses eventos extremos, né, que vão ser o nosso dia a dia a partir de agora. A COP30 no Brasil tem essa função, porque a gente completa 10 anos do Acordo de Paris, onde os países fizeram aquele acordo de não deixar a temperatura do planeta subir mais que 1,5 graus, mas nós não estamos conseguindo isso, infelizmente, né? Nossa forma de produção, o consumo de plástico, as emissões de gás carbônico, né? Então, assim, a poluição do ar e o desmatamento responsável por grande parte da gente não estar conseguindo manter essa temperatura do planeta. E aí, pode ser que fique um pouco barulhento aqui, que agora o ministro está passando por aqui, tem uma comitiva. Eu estava aqui num lugar mais reservado, mas agora está mais confuso aqui. Tranquilo. Então, só porque se fizer muito barulho, para vocês saberem que eu estou aqui, o ministro está passando, estou aqui na CBN, ministro, falando da conferência. Então, nós estamos aqui tentando construir esse consenso, né, internacional. Eu vi, inclusive, uma entrevista recente do Nobre, né, falando que a gente perdeu o time. Pois é, a Que é gente irreversível. os especialistas, quando ele fala, eu fico assim bastante assustada. É um dos maiores especialistas do mundo, né, nesse assunto. É alguém que vem trabalhando com isso há muito tempo. Hoje também a ministra Marina acabou de falar aqui nós estamos naquele limite do ponto de não retorno, né? E principalmente essas temperaturas que estão acontecendo agora na Europa, elas estão mostrando que também, muito provavelmente, o nosso verão aqui também vai ser muito desafiador, né? E infelizmente, Fernanda, isso atinge várias doenças, inclusive a nossa própria temperatura, a nossa própria fisiologia, né? Tudo que acontece no nosso corpo pode mudar. Então, há vários especialistas dizendo isso, que inclusive medicamentos que a gente toma, porque há uma temperatura no nosso corpo, esses medicamentos foram estudados de uma determinada forma, e você começa a ter medicamentos que não vão ter os mesmos efeitos, entendeu? Então, é Aham. muito maior, né, do que a gente pensa, do que só, por exemplo, o que é mais fácil da gente entender, né, enchentes, secas, né, o que é, vamos dizer, visível,
tem muitas outras coisas que estão envolvidas nessas mudanças de temperaturas, nessas temperaturas extremas, que podem impactar medicamentos que a gente tem, a própria adaptação, né, do nosso organismo para absorção desses medicamentos, que pode não ser as mesmas de antes. Também uma questão dos próprios vírus e bactérias, propiciando com que eles façam mutações mais frequentes e com que isso, porque também muda a fisiologia deles, né? Muda o corpo deles, muda a forma como eles se relacionam com esse ambiente. E fora também um impacto grande que tem sido colocado, principalmente pelo setor produtivo, né, que tem a ver com a saúde do trabalhador, e isso, neste verão, já aconteceu na Europa, por exemplo, você ter que parar obras, construção, porque não há condição do trabalhador fazer o seu trabalho num clima, numa temperatura muito alta, porque isso é extenuante para o corpo, né, para a nossa fisiologia, para a forma como o nosso corpo ele reage, né? Então, isso tem impactos muito grandes, né? Impactos na produção da agricultura, Sim, porque de alimentos. de alimentos, porque as pessoas não conseguem ter as mesmas jornadas de trabalho, né? Então, aquele trabalhador rural, por exemplo, que trabalha, né, que trabalha de 8 horas, né, durante a sua jornada, já não consegue fazer esse mesmo tempo. Então, nós vamos ter que repensar muitas, afeta muitas áreas, né? Porque tem a ver com com a saúde do trabalhador também, nesse campo específico das altas temperaturas. Uhum. O Etel, e o que a gente pode fazer enquanto Brasil? A gente tem a Então, Amazônia, né? tem. Primeiro, né, diminuir o desmatamento, toda essa questão da proteção os povos indígenas hoje, os povos originários, eles são grandes protetores dessas áreas, né? Então, essa proteção dos povos indígenas, a diminuição do desmatamento, uma vida um pouco mais consciente, né? Isso tem que fazer parte da nossa educação. Então, acredito que, a partir de agora também, essa educação ambiental, ela vai fazer parte da nossa educação formal, porque nós vamos ter que nos preparar para esses eventos extremos que vão ficar mais frequentes. As chuvas, né, as inundações, as próprias queimadas por conta da alta temperatura. E também, Fernando, quero dar um exemplo aqui, porque a gente está, eu digo a gente, Universidade Federal do Espírito Santo, conversando com o governo do Estado do Espírito Santo, com a Secretaria. Vamos para o Repórter CBN, enquanto a gente reconecta, Etel, aqui para finalizar o papel da universidade pública aí nesse debate. Tô de volta aqui com o Etel, já estabilizamos a internet. Etel, me fala aí o papel da universidade. Então, a gente está conversando com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e do Estado do Espírito Santo para que a gente possa preparar os municípios, né, o Estado, mas principalmente os municípios, porque é nos municípios que os eventos acontecem, né, para que a gente possa unir as informações de saúde e clima para que nós possamos ter a condição de prever algumas situações. Por exemplo, Fernanda, quando a gente tem um aumento da poluição do ar, a gente vai esperar um aumento de atendimento nas unidades de saúde, nos hospitais. Quando a gente tem um aumento de temperatura, a gente vai esperar também um aumento de atendimento, por exemplo, de pessoas cardíacas, de idosos, de crianças. Então, nós estamos começando a trabalhar nessa integração para que nós possamos não ficar correndo atrás, né, do que está acontecendo, mas para que a gente possa ter o poder de começar a predizer, a prever algumas situações que podem acontecer e, com isso, preparar, no caso da saúde, né, o sistema de saúde para receber as pessoas que vão chegar e o que pode estar acontecendo ali. Então, essa novidade, né, que eu queria contar é uma conversa que a gente está começou semana passada e a gente está vamos tentar fazer com que o Espírito Santo seja o primeiro estado a conseguir congregar essas informações. Muito bom, viu? Te agradeço pela participação, Etel. A gente fica aguardando novidades, hein?
Tá bom, um abraço, Fernanda. Um Um abraço a todos os abraço. ouvintes. Um abraço.